Olá, você está no workshop Liderando Sem Estresse e hoje vai aprender como liderar sem estresse, tornando sua equipe autogerenciável. Sou Jorge Anjo, executivo responsável por programas de mais de 50 milhões de reais e hoje eu trabalho com executivos há mais de 10 anos e eu tenho sob a minha direção uma equipe com mais de 80 profissionais, dos mais variados níveis e área. Eu já trabalhei com equipes enormes, e com equipes enxutas também. Mas o que eu faço é me concentrar naquilo que é a minha responsabilidade de fazer. E no que dá a responsabilidade da equipe fazer também. E garanto para você que liderar sem estresse, independentemente do seu time ser pequeno ou grande, independente de você ser dono do próprio negócio ou gerenciar um departamento, isso é mais do que possível. Porque eu consegui fazer isso e hoje trabalho de casa. Lidero pessoas à distância e tenho uma vida familiar muito ativa, cuidando da minha filha, da minha filhinha, que eu me dedico tanto, eu me dedico para outras atividades da minha área pessoal, da minha saúde, a minha espiritualidade, eu tenho tempo para me dedicar a tudo isso. Essa metodologia do VLA que a gente vai falar aqui hoje, que permitiu que eu tivesse toda essa liberdade geográfica, liberdade de tempo e liberdade de espaço onde eu possa curtir minha família. Se você acha que essa organização e o controle do meu dia a dia operacional não é possível, que isso é coisa avançada de gestão, eu garanto para você que isso não depende de você ser um gestor de projeto, nem de ser um experiente na arte de gerenciar, de verdade. E também você não precisa de uma estrutura que está sendo desenvolvida por excelentes profissionais de software ou qualquer outro profissional. Eu te garanto. Ainda mais, porque por mais que você tenha excelentes softwares de gerenciamento de equipe, se você for gestor e você não for capaz de liderar o time para que ele seja autogerenciável, de verdade, os seus problemas vão continuar. Os problemas vão para baixo do tapete do mesmo jeito. E as entregas vão atrasar também do mesmo jeito. A qualidade de vida e a sua qualidade de sono vão ser atrapalhadas da mesma forma. É por isso que eu preciso te contar como que eu era um gestor de projetos, consegui ser demitido por não conseguir enxergar que o problema não eram as ferramentas, o problema era eu. Se você acredita que somente mestres de softwares e caros conseguem tornar uma equipe autogerenciável, de verdade, essa objeção você já vai cair hoje, aqui. Qualquer pessoa pode fazer isso. Em qualquer tamanho de empresa, qualquer tamanho de equipe. Para que você consiga bater a meta que todo líder tem, que é ficar livre para fazer o que ele faz de melhor, que é contribuir todos os dias para a empresa crescer. Eu sempre trabalhei como desenvolvedor de software, atuando com o desenvolvimento de produtos. Só que eu era técnico, muito técnico. E em 2003 veio a primeira promoção para gerente de projetos. Ótimo. Quando eu assumi uma equipe, eu ganhei um desafio desse tipo de álgebra, né, do ensino médio. Era a gestão de pessoas. Uma coisa muito nova para mim, porque eu era muito técnico. Quando eu assumi a liderança, eu precisei fazer o desenvolvimento de um produto com uma nova equipe. Eu planejei todas as etapas, os recursos, as pessoas, parecia que tudo estava perfeito. Mas sem que eu percebesse, tudo começou a sair do trilho. O projeto começou a atrasar, mesmo o trabalho dividido entre a equipe, eu precisei atuar, botar a mão na massa como técnico. Quando eu coloquei a mão no projeto para ajudar o time, ajudar na execução, eu perdi o tempo de entrega. Eu não percebi a ociosidade de alguns membros do time e perdi o controle da liderança e o norte de gerenciamento do projeto. No final de tudo, eu recebi um feedback negativo do meu cliente e do meu gerente, onde a mensagem foi: ele agora é gerente do time, a prioridade dele é com a qualidade das entregas do time, em vez de ficar botando a mão na massa e fazer o trabalho dos outros. Esse feedback demorou para eu digerir, de verdade, porque eu era muito jovem, tinha 22 anos, eu achava que a minha capacidade técnica era o suficiente para qualquer situação. E eu sofri bastante no início para atuar como gerente, de fato. Eu tinha certeza que o time não tinha a minha competência técnica e que precisava muito de mim. Caso contrário, a gente não ia conseguir entregar, não conseguia manter o padrão das entregas.
e tudo ia ruir. E como eu não tinha a menor ideia do que era exatamente isso que eu não poderia fazer se eu quisesse fazer a empresa crescer e escalar a minha carreira. Os próximos anos foram meio frustrados para mim, porque os anos foram se passando e aquele comportamento foi se repetindo. Quando eu comecei a perceber que para a oportunidade de promoções, para executivo da empresa, eu não estava sendo cotado nem mesmo para o processo seletivo, algumas coisas me saltaram. 11 anos depois, e sem subir de carreira, eu já estava bastante cansado e bem desestimulado corporativamente, por conta do ambiente corporativo. Eu estava bem desacreditado de mim mesmo, na carreira também, e de verdade de saco cheio do meu trabalho. Eu torcia para segunda-feira não chegar. Daí eu pensei em desistir de tudo no Brasil, né, e ser peão lá no Canadá, ganhar em dólar. Tava pensando em ir para lá, queria imigrar, juntava grana lá em dólar, depois voltar. Só que nas vésperas da viagem, recebi um convite para montar uma empresa no ramo de cerealista, distribuição. Eu estava nessa pegada mais experimental da minha vida. E aí eu decidi tocar essa empresa. E o sonho do empreendedorismo bateu. Já tinha até planejado a expansão das lojas no Brasil. Um sonho parrudo. Eu lá me vendo com o bolso cheio de grana. E você deve estar pensando que eu vou contar uma história ótima, transformadora, né não? Só que não, isso não aconteceu. Empreender para mim foi decepcionante. Sabe por quê? Porque eu descobri tantas falhas em mim e nos outros também, que eu me perguntei, onde é que está o gestor de projetos com 10 anos de experiência? Eu descobri vários erros no meu posicionamento e na minha atuação de líder, de liderança mesmo, de fato, que eu não via antes. Quando eu era CLT, não dava para ver essas dificuldades dentro de mim, eu não conseguia olhar. Eram faltas de habilidades. Eu não tinha essas habilidades, eu não percebia isso. E eu vou te contar 3 delas aqui que foram mais pesadas, mais importantes para mim. A pressão do empreendedorismo e, ao mesmo tempo, a vontade de fazer o jogo virar na minha vida me fazia queimar a largada e meus pensamentos não eram pensamentos estratégicos. Eu tentava pensar e planejar o futuro, mas era uma missão quase impossível. Sempre tinha tarefas urgentes no meio do caminho, então planejar, estratégico, executar era um desafio muito grande para mim. E eu assumia quase sempre papéis que não eram meus, com toda aquela urgência da empresa. E a empresa era uma empresa pequena, então eu estava matando um leão por dia. Os papéis se misturavam no nível hard mesmo, e tornava tudo ainda mais confuso no dia a dia. Eu contava com pessoas e soluções que deveriam vir delas, mas na verdade eu recebia mais furo do que comprometimento dessas pessoas. A empresa quebrou. Só que tem uma sacada aqui. Tudo isso aí acontecia também quando eu era gerente da multinacionais que eu trabalhei no passado. Mas por que eu não conseguia enxergar que eu tinha dificuldade na gestão de equipe? Bom, eu sentei para estudar. Eu fui estudar para tentar entender qual era a diferença de gerenciar um pequeno projeto, um pequeno negócio e um grande departamento. E a conclusão que eu cheguei foi a seguinte: quando eu assumia um cargo de gerente, uma multinacional, eu seguia um ritmo e o processo do gerente anterior. No geral, nenhum gerente coloca a mão para implementar algum modelo de gestão inovador na sua equipe. Por que não querem interromper o fluxo de trabalho, de fato, que já está rodando? Ainda tem outro elemento que pode fazer uma mudança de processo dar muito certo ou muito errado. Esse elemento é como um cimento para a construção de uma casa. É a ambiência. A ambiência é crucial. Porque se você tenta gerenciar uma equipe e a ambiência não está no ponto certo, não tem resultado, não vai dar resultado. Então o povo vai levando o processo de trabalho nas coxas, vai empurrando com a barriga, os problemas vão se ficando enrustidos, sumindo e ninguém para se preocupar se tudo aquilo está rodando. A ambiência é crucial. Dentro desse sistema, foram inúmeras as vezes que eu gerenciava sem saber exatamente onde olhar e se as coisas estavam indo bem. Se estava indo bem ou mal, eu não conseguia olhar isso. Eu identifiquei que no passado eu estava usando um modelo de gestão que não gerava visibilidade de toda a equipe e de todo o trabalho. Quando parti para empreender, esse tipo de problema de desorganização ficou óbvio, saltou aos olhos. Por que ficou tão evidente?
Porque simplesmente o fato de eu não ter nenhum modelo de gestão, ficava muito fácil se perder no meio de todas aquelas entregas das empresas, tem que fazer fornecedor, ligação, cobrança. Ficou muito mais fácil de identificar a falta de um modelo de gestão de equipe. Simples, simples. Nessas empresas não existem sinalizadores de tarefas, de desempenho, de gargalo, de comportamento, de tempo, de resultado, de missão, de meta. Tudo isso é no instinto. Às vezes o empreendedor até tem um tempo para organizar a casa, mas como ele não sabe como fazer isso, nem onde procurar isso, e também, de verdade, não sabe se existe algum modelo mais adequado para o ramo dele, para o negócio dele, ele acaba nem tentando procurar, para gastar tempo. É aquilo que acontece quando você decide assistir um filme. Você vai levando mais tempo procurando o filme no catálogo do que propriamente assistindo o filme. Por pensar que dá muito trabalho, muita gente tem uma mina de ouro nas mãos, mas não trabalha a equipe e depois o negócio começa a ir mal. Se eu, que era gestor de projetos, estava me dedicando no meu próprio negócio, imagina então quem não tem a menor ideia de como melhorar o trabalho e o resultado da equipe. Só tenta no instinto e vai na tentativa e erro. É isso que acontece na maior parte dos casos. Em muitos negócios não dá certo, porque não é o mercado, a crise, as eleições, o político, é porque as engrenagens do seu negócio nunca trabalharam com coerência, nunca trabalharam de forma fluida. Não importa o negócio, tem que ter um modelo de gestão para organizar a engrenagem toda. Quando eu entendi isso, eu criei o meu próprio modelo. E na experiência de empreendedor, eu percebi que a gente, quando é dono de um negócio, precisa agir como se estivesse jogando um game, jogando um jogo. Você tem que ter as missões para as pessoas encontrarem propósito. Você tem que ter objetivo. E isso engaja muito as pessoas. Só que ficar só engajando, sem nenhuma sensação de fim de jogo, também não é bom. A gente tem que comemorar, tem que chegar no fim e comemorar. E aí, eu te pergunto, qual é a graça de você ficar jogando um videogame infinitamente sem chegar no chefe, sem chegar no mestre, sem passar de fase? Você montar um quebra-cabeça sem ter previsão de terminar, você jogar um xadrez sem o objetivo de dar o checkmate, você lutar uma arte marcial sem a possibilidade de chegar à faixa preta, que vantagem que tem? Que conquista que tem? Nenhuma. Eu sabia o que tinha que fazer para fazer a empresa escalar e a minha carreira decolar. Era fazer a minha equipe ser autogerenciável. Quando eu assumi um cargo gerencial novamente numa outra multinacional, eu resolvi encarar como se aquele departamento fosse uma microempresa, minha, só minha. Eu precisava parar de resolver problemas diários para focar em fazer coisas que líder precisa fazer, que é dirigir. Se eu sou o piloto da aeronave e fico servindo café, quem é que está lá pilotando o avião? Eu criei um game, que é um modelo de gerenciamento de time. É um jeito só meu de fazer o negócio girar, de o negócio rodar. E eu apliquei na minha equipe e deu muito certo. Foi questão de meses para eu trazer oportunidades de crescimento para a empresa e a minha carreira de executivo decolou. Olha, eu chamei esse game de Roda da Liderança com 4 etapas. A gente precisa implementar e mirar sempre na meta de que eu precisaria estar livre no final para fazer tarefas de liderança. Focar em atividades mais estratégicas. Quando as 4 etapas terminam, o ciclo recomeça. Então, continuamente, eu consigo trabalhar em cima das eficiências das pessoas, tornando o time cada vez mais autogerenciável, sem depender de mim, mas os resultados são visíveis. E são frutos de toda essa engrenagem funcionando, trabalhando junto e de uma forma equilibrada. Depois que eu descobri isso, eu não tive mais problema de dor no estômago, não perdi noites de sono e não precisei mais resolver tantos problemas. Um gestor bom não está olhando para o problema, ele está olhando para a solução do problema. Isso é uma virada de chave que eu dei na minha vida e que você também precisa fazer na sua. Hoje eu posso ter uma equipe e trabalhar de casa. Aliás, você está vendo aqui? Esse é meu escritório de casa. Eu estou em casa com a minha filhinha de 4 anos. Eu ajudo a minha esposa. Tenho os meus compromissos espirituais, meu compromisso com a saúde,
posso garantir para você que se não fosse essa roda da liderança, eu não teria saído daquele estado mental caótico que eu falei para vocês agora há pouco. Eu lidero sem estresse porque eu fiz o meu time ser autogerenciável. E como eu sei que isso é um feito que poucos líderes conseguem realizar, eu decidi compartilhar essa metodologia e por isso você está nesse workshop hoje. Tá curioso para saber o que é essa roda da liderança? Então preste atenção, vamos começar agora o nosso conteúdo. Eu vou dividir esse workshop em duas partes. Na primeira, para você entender por que trabalhar demais é sinônimo de ineficiência. Aqui você vai entender 3 barreiras que te impedem hoje de liderar sem estresse. E na sequência, eu vou te mostrar a grande oportunidade que esse workshop traz para a sua escalada profissional. Seja como um líder CLT ou como um empreendedor que precisa escalar o negócio da empresa, colocar a mão na massa. Você precisa parar de ser multifunção para você fazer a empresa de fato escalar e crescer e fazer novos negócios. Essa oportunidade vai quebrar qualquer barreira entre liderar sem estresse e ter um negócio que escala, que cresce, que gera resultados na vida dos clientes, dos colaboradores e dos empresários. Esse é o ponto de ruptura para você deixar a sua versão executora para trás e você ser reconhecido como um verdadeiro líder. E no final eu vou entregar nas suas mãos o poder de se tornar um estrategista de um jogo de xadrez. No jogo de xadrez, vence aquele que consegue entender com antecedência as jogadas do seu oponente. E aplicando isso na sua vida profissional, vence quem conseguir enxergar a janela de oportunidade que vai fazer o negócio ou a sua carreira crescer. Para que isso dê certo, você vai precisar saber delegar e fazer o seu time ser autogerenciável. Vamos lá para a primeira parte. Eu quero falar para você 3 pontos cegos de um cargo de liderança. E esses pontos são barreiras, verdadeiras barreiras grandiosas que te impedem de liderar sem estresse. E você vai entender agora o porquê. Primeira barreira. Você acha que resolve tudo, mas só resolve as coisas que outras pessoas poderiam resolver para você. O ponto cego número 1 é o líder que faz muita coisa durante o dia, mas chega no final de semana, olha para o peso de todas as atividades e fala: caramba, o que eu fiz durante a semana? Eu não entreguei nada, eu não vi resultado no que eu fiz. Isso acontece com você? Pois é. Esse ponto cego está relacionado com o seu centralismo. Quer liderar sem estresse de verdade? Então você tem que aprender a não ser centralizador e acreditar nas pessoas, ok? Ponto cego número 2. Você acredita que resolveu algo grande, mas esse serviço grande mesmo era do tamanho da sua visão de capacidade para aquele momento. O que é isso, Jorge? Quando você não conhece alguma coisa e não investe para expandir as suas habilidades, o que você tem é que é muito limitado. Então, aquelas habilidades que você mais usa no dia a dia passam a supervalorizar o pouco que você sabe. Então, esse conjunto limitado de habilidades e competências constrói uma visão interna sua de super-herói. Você acha que você é um super-herói. E o resultado disso é um gestor limitado, que fica com a sensação de que é uma peça importante para a empresa, mas às vezes você está até sendo o único responsável pelo negócio não está crescendo. De verdade. Você pode ser responsável pelo negócio não estar sendo evoluído. Você deveria estar desenvolvendo o negócio, desenvolvendo serviço, procurando soluções, procurando e otimizando novos processos. E esse ponto cego está muito relacionado com a falta de investimento em você. Se você quer liderar sem estresse, de verdade, você precisa aprender e entrar no modus operandi de expansão contínua, que é sempre procurando soluções além de você, principalmente nos outros. Muitas pessoas que trabalham com você à sua volta podem estar cheias de ideias sensacionais, mais econômicas e mais viáveis para o seu negócio. Só que elas estão só esperando uma oportunidade, uma brecha para que você possa ouvi-las. Elas precisam expor e você precisa trazer esse meio para elas se exporem, para que você possa aproveitar. Nesse momento, você ganha velocidade no seu negócio e cria uma rede colaborativa de novas ideias. E, de verdade, continuamente, você vai melhorar o desempenho do seu negócio só com esse comportamento. Terceiro ponto cego é quando você é um resolvedor
e não sabe explicar como resolveu. Essa, para mim, é a maior evidência de que o seu processo de liderança é um processo de gestão totalmente intuitivo. Se você está trabalhando de maneira intuitiva, como é que a sua equipe vai entender como a sua mente trabalha? Me explica. Como é que a sua empresa, como é que a sua equipe vai entender como que você deseja que os processos sejam? Como você quer que eles façam as atividades? Como que a sua equipe vai entender os caminhos que você gostaria que eles fizessem? Você precisa direcionar. Como é que a sua equipe vai entender se eles estão sendo eficientes ou não? O melhor exemplo disso aqui, vamos fazer uma analogia como um navio à deriva. E o capitão está com uma bússola na mão, mas só que essa bússola está quebrada. Não importa a direção que você vá, a bússola vai dizer que está certa, porque a bússola está quebrada. Qualquer caminho, todo mundo vai te seguir. Mas se a sua bússola está quebrada, isso está relacionado à falta de método. Falta de método de trabalho. Você, como gestor, tem que ser capaz de explicar tudo com metodologia. E se você vai falar sobre desempenho do mês, você precisa apontar as métricas. Você precisa apontar sobre qual parâmetro do passado você está fazendo a comparação. Você está comparando com um dado maior ou menor, está bem ou está mal, está tendencioso para cima ou para baixo. Se você vai falar sobre comportamento, qual é a diretriz que você está se baseando para apontar um comportamento positivo e que está fazendo o negócio crescer, para um comportamento que está destruindo a empresa, porque a empresa está regredindo? Como que você vai fazer essa comparação? Se você vai falar de meta, como é que você vai mostrar para a sua equipe se a equipe está na direção certa e quanto é que está faltando para a gente chegar lá? De verdade, para tudo você precisa apontar plausibilidade. Você tem que demonstrar com mapas de trabalho. Se você tem um mapa na sua operação, pergunta, você tem um mapa na sua operação? Você tem um mapa das pessoas, um mapa de como chegar nos resultados? Um mapa de como você vai, qual é a capacidade, a super capacidade dos profissionais que trabalham com você? Gente, esses 3 pontos cegos têm uma solução única. Você precisa tornar a sua equipe autogerenciável. E vai ver o poder de liderar sem estresse. Aí a gente vai entrar na parte 2 desse nosso workshop, ok? Do nosso workshop Lidere Sem Estresse. A parte 2 é um ponto de ruptura entre um líder fazejador do líder que lidera sem estresse. Ter uma equipe autogerenciável é a solução para você deixar a sua versão executora para trás, deixar de ser um fazejador. O fazejador é aquele líder que enquanto planeja está fazendo e quando está fazendo está planejando e de verdade ele não é reconhecido como um verdadeiro líder. Porque ele nunca vai liderar sem estresse, porque ele vai estar sempre com a cabeça operacional. Tornar a sua equipe autogerenciável pode ser para todos os tipos de empresa. Todos os segmentos, todos os departamentos, todos os empreendedores que precisam montar times pela primeira vez, reformular time, organizar sua gestão, reformular seu departamento, seu negócio. É para times enxutos e também para times grandes, para times de departamento grande. Times com uma grande hierarquia. Negócios digitais. Jorge, tem um negócio digital. Serve para qualquer indústria, para qualquer varejo. Para time comercial. Time que tem a necessidade de uma equipe, de escalar a equipe. Necessidade de aplicar um autogerenciamento do time. O gestor precisa liderar sem estresse. Para ele liderar sem estresse, ele tem que aplicar uma equipe autogerenciável em qualquer lugar que ele esteja trabalhando. Agora, como que você vai transformar a sua equipe numa equipe autogerenciável? É através de um mecanismo que eu chamo de roda da liderança. A roda da liderança é uma sequência lógica de processos. Eles são aplicados de maneira contínua na equipe para que você possa gerar um efeito de liderar de fato sem estresse. E você ter tempo para se dedicar e decorar o seu avião, né? O avião está voando, você precisa ter tempo para arrumar sua casa. E o seu negócio, a sua empreitada, você precisa focar tempo para isso. Agora vamos lá, você vai anotar os 4 pontos, que são as 4 rotas que você precisa tratar com o seu time para transformar o seu time num time autogerenciável. Primeira rota, direcionamento, a direção. Você precisa estar sempre alimentando a equipe para ter uma maturidade nas decisões. Você é líder, é gestor e sabe para onde o time precisa ir, para onde você precisa pilotar a sua empresa. Por isso que a sua equipe precisa ter a sua visão de direção, para que eles possam tomar as decisões
tão boas como se fossem as suas decisões. O que está na sua cabeça, o seu time precisa estar 100% alinhado. Segunda rota, mapeamento de campo. Se você estudou história, você sabe que quando o Império pretendia assumir o comando de um território, ele estudava tudo sobre o seu oponente, ao ponto de conhecer mais oponentes do que ele mesmo se conhecia. O campo de batalha, quando você domina, te dá uma clareza dos atalhos e pode... e você, de verdade, vai poder ser propositivo, gerando valor no seu discurso, porque o time vai enxergar brechas que darão para você e o seu time uma vantagem que você precisa. Você precisa ter clareza do mapa pessoal de cada um, do poder pessoal, dos pontos fortes de cada profissional. E tem que também ter mapeado isso para o benefício do time, do próprio time. E você pode aplicar cada habilidade no local correto para produzir mais e melhor. Não adianta dar direção rumo a uma guerra se cada um não sabe as ferramentas que manuseia melhor. E a terceira rota é potencialização de profissionais. Um time autogerenciável é um time engajado que tem metas claras para perseguir e conquista isso sem se queixar, sem se desviar por descontroles emocionais. Por interesses individuais, quando você potencializa os profissionais, você alinha, você cria uma estratégia para manter o engajamento das pessoas para que elas consigam se incentivar diante de novos desafios, em vez de definhar, em vez de se esconder. São pessoas, você precisa potencializar as pessoas, porque a grande habilidade de um líder é desenvolver novos líderes para que você possa liderar sem estresse. Agora a gente vai para o quarto item, para a quarta rota, que é o acompanhamento. Uma coisa é fato, a cultura corporativa engole a estratégia na primeira hora do dia. Hoje em dia, fala-se muito de ambiência e praticamente tem o mesmo sentido de cultura organizacional, cultura empresarial. Depois de eu sentir essa dor todos os dias, eu desenvolvi as cerimônias ideais, os ritos que precisam ser imutáveis para que o correto acompanhamento do time aconteça. Alguns pontos de dor que eu percebi foram que orientações se perdem ao longo do tempo. E o time esquece. A gente precisa de uma rotina sólida de acompanhamento. Isso é fundamental para reforçar o direcionamento, para manter na cabeça dos profissionais, de uma forma fresca, de uma forma viva, todas as orientações. A gente precisa passar também atualizações dos processos de trabalho, de detalhes. A gente precisa também conectar individualmente você, como líder, com os seus liderados diretos. É fundamental que essa conexão ela exista para que as pessoas possam confiar em você e você também ouvir deles. E agora que você já sabe o meu mecanismo para tornar equipes autogerenciáveis, talvez você consiga reunir elementos, ferramentas, estratégias para você fazer a sua própria roda da liderança. E isso seria maravilhoso. E a sequência lógica que funciona, eu já te passei. Aqui, totalmente de graça. Você pega e implementa. Agora, eu faço eventos gratuitos online para mostrar da minha maneira de trabalhar e como eu faço o autogerenciamento do time. Eu cheguei a comentar aqui, quando eu estava contando como esse método foi criado. E muitas empresas até querem implementar, mas encontram tantas barreiras no dia a dia, no caminho de busca da informação, que desistem de aperfeiçoar o time e o processo de gestão. São muitos os gestores que não conseguem implementar melhorias na gestão. Por menor que seja a melhoria, porque as informações que estão ali disponíveis no YouTube, de verdade, são todas muito dispersas. Para você montar esse quebra-cabeça demora, leva tempo. Você precisa de dedicação de horas, dedicação mental. Você precisa entender a proposta e saber se vai ter aderência no seu time. Pode ser que você esteja colhendo informações que não vai funcionar. Não basta criar um plano, copiar um plano de alguém. Tem que saber se esse plano foi validado em vários tipos de empresas, vários tipos de equipes, grandes, pequenas, departamento, microempresa, grande empresa. E além disso, existem muitos tipos de ferramentas de gestão de pessoas, teorias, estudos, artigos científicos, livros, e estudar tudo e escolher uma forma, a melhor maneira que se adapta ao seu negócio. Você vai levar anos para terminar essa decisão e até lá, talvez a sua empresa nem esteja aberta, talvez você nem esteja nesse cargo,
talvez você nem esteja nessa empresa, talvez esteja em outra. A melhor maneira de você, que é líder, que é gestor, entender se uma metodologia de gestão será facilmente implementada e ter a receptividade de todos é assistindo um workshop como esse, com pessoas que passaram pelo que você passa hoje. Pessoas que passaram pelos mesmos problemas que você. E essas pessoas encontraram maneiras mais curtas e mais rápidas de resolver depois de validar em si própria a solução. E eu vou aprofundar um pouco mais agora, tá? Eu vou apresentar o programa VLA para você. VLA significa Virei Líder e Agora. Se você deseja liderar sem estresse, mas quer se poupar de meses ou anos de pesquisa e poupar o seu tempo, que é caro, implementando o autogerenciamento da sua equipe com uma metodologia validada e aplicada em empresas multinacionais como a Deloitte. A Deloitte é uma empresa multinacional que eu era líder, eu era gerente sênior nessa equipe. Eu tinha dezenas de profissionais, atuava, liderava, era responsável por projetos com dezenas de milhões de reais. E essa metodologia eu implementei no meu dia a dia, validei e rodava os projetos com muita lucratividade. E o time com uma alta taxa de satisfação, uma ambiência maravilhosa. Então, se você quer um método validado no dia a dia, que atende a tanto pequenas, médias, grandes empresas, vamos lá. Preste atenção nesse próximo ponto. Se você passa por alguns desses problemas, você vai curtir a fase de direcionamento do programa. Então, se você tem falta de alinhamento do time com as suas orientações, falta de conexão entre os seus liderados com o objetivo do time, contratações de funcionários que não funcionam e daqui a pouco tem que desligar, retrabalho gerando custo, porque falta alinhamento do time com o que de fato precisaria fazer. Olha, de verdade, na rota de mapeamento de campo, que é a segunda rota, você vai ter um conhecimento detalhado da atuação do time. Você vai ter conhecimento da fronteira de entrega de cada membro do time. Você vai ter um olhar capacitado para otimização e automatização de processo. Você vai ter mais facilidade na leitura e resolução de problemas. Se você passa por esse tipo de problema, você vai se identificar bastante com essa fase de mapeamento de campo. Porque muitos problemas são de atuação intensa nas atividades operacionais. Talvez você esteja passando por isso. Você talvez esteja sobrecarregado com atividades que vão além da sua gestão do time. Você pode estar tendo dificuldade de solucionar os problemas com os recursos que você tem disponíveis para os profissionais. E de verdade, é nessa rota que você aprende a ter uma visão 360 sobre a ótica do método VLA. Tudo que eu estou mostrando aqui não é com o seu olhar de líder operacional. Você entendeu que tem uma grande diferença de você aprender algo sobre a ótica operacional e aprender a mesma coisa sobre a ótica de um líder eficaz? A terceira rota do programa vai te ajudar a potencializar profissionais. Você vai identificar os profissionais adequados para cada atividade delegada por você. Você vai capacitar as pessoas em processos de coaching, você vai ter acesso a processos de coaching para desenvolvimento da sua equipe. Você vai ter conhecimento dos perfis comportamentais e estratégias para extrair o máximo de cada profissional. Você vai elaborar feedbacks muito mais eficientes para o desenvolvimento de cada um. A última rota do programa é o acompanhamento. E você vai ter uma transformação gigante através dessa fase. Porque você vai ter acesso a storytellings para reuniões específicas, para cada tipo de reunião, operacional, tática, estratégica, conhecimento de rotinas e roteiro para cada tipo de reunião. Você vai saber como e quais são as reuniões para manter o time engajado, como você vai elaborar uma apresentação executiva, uma apresentação tática para camadas de lideranças diferentes, como é que você vai ganhar tempo, você vai poder baixar arquivos que são apresentações que já estão prontas, estruturadas. Se for uma apresentação operacional, tática, estratégica, você vai baixar e vai colocar os seus dados e vai apresentar. Se você tem problemas como reuniões improdutivas, comunicação com alinhamento ineficiente, você começa a falar, o pessoal daqui a pouco não entendeu e vem te perguntar depois o que aconteceu. Se você não tem um roteiro para fazer uma apresentação em uma reunião executiva, uma reunião estratégica, uma reunião com o seu líder, você como líder, você está falhando. Se você tem dificuldade de vender a sua ideia, você precisa entrar no método VLA. Aqui eu tenho todos os detalhes que vai te ajudar a estruturar seu pensamento para vender a sua ideia. Agora eu quero te falar de bônus. Eu tenho alguns bônus
que eu quero dar para você de presente no dia de hoje, que para mim é a cereja do bolo, que eu quero levar você para um outro nível de liderança, um nível hard de liderança. Eu quero que você cresça muito. Então, a etapa mais importante nesse momento que você vai ver aqui não é cronograma, são planos de aula online. Você vai ter acesso à mentoria que eu dou. São 4 encontros de mentoria de liderança. E você vai ter acesso a mim e você vai receber direcionamento estratégico das ações que você tem que atuar. Eu vou passar conteúdo, mas também eu vou tirar muitas dúvidas. Eu vou trazer soluções para você. Você vai expor os seus problemas, eu vou trazer soluções para que você possa implementar imediatamente em curto prazo. Você vai personalizar a sua experiência através de muitos relacionamentos de network que eu vou promover. Você vai conhecer pessoas que estejam no seu momento de desenvolvimento semelhante ao seu. Você vai escalar a sua carreira num nível que você jamais viu. Você vai criar uma equipe de alta performance, autogerenciada, numa velocidade muito mais rápida. O que eu vou te ajudar com a mentoria é, primeiro, talvez você esteja com falta de direção, de alguém experiente que já passou por todos os problemas que você está passando. E a mentoria eu vou estar à disposição para tirar as suas dúvidas. Você vai ter contato com outros profissionais que estão no mesmo momento que você. E profissionais até mais avançados. Você vai poder fechar networking, vai desenvolver o seu network. Quem sabe oportunidades surgirão. Você vai receber direcionamentos práticos de mim, diretamente de mim. Eu vou solucionar alguns problemas de falta de tempo que você tenha. Talvez você esteja muito atarefado e as mentorias são em horários específicos, geralmente depois das 18 horas, para garantir que você tenha disponibilidade de participar. Então, uma mentoria como essa acelera o seu desenvolvimento em um mês, o que você talvez levasse 10 anos para se desenvolver. Porque ali você vai ter contato diretamente e vai absorver a experiência diretamente dos profissionais e de mim, que vai estar mentorando você. Você vai aprender na tentativa e erro ou você vai entrar no método VLA e ter acesso à mentoria? E a mentoria é bônus, tá? Agora tem um outro bônus que vou entregar para vocês, que é o programa de avaliação de desempenho. O nome é Programa de Avaliação de Desempenho Ética e Justa. Muitas empresas me enviam WhatsApp, e-mail, empresas mesmo entram em contato comigo pedindo palestras sobre avaliação de desempenho. E por ver que isso é um problema forte, é uma dor latente de todos os líderes, tanto para quem já é líder experiente, quanto para quem é um líder operacional, eu estou presenteando essa turma com um programa de avaliação de desempenho ética e justa. Você vai ter acesso. Ele é um programa que é mais necessário do que você pensa na sua performance como líder. Porque independente de promoção, independente da sua carreira, você simplesmente resolve a sua vida para aproximar o seu time de você, tornando você muito mais respeitado e admirado como líder. As pessoas que estão com problemas nesse quesito normalmente apresentam alguns problemas de bonificação, acaba bonificando pessoas que não mereciam, não reconhece quem deveria ser reconhecido, não consegue identificar talentos na equipe, passa despercebido, você acaba perdendo bons profissionais. Você tem a sensação de injustiça. O sentimento da equipe acaba sendo um sentimento de injustiça, porque não premia quem deveria ser premiado. Esse programa ele resolve essa percepção de metas tangíveis e consegue, de fato, mostrar para o seu colaborador, para o seu funcionário, quanto que ele está deixando as metas para trás, mesmo essas metas sendo alcançáveis. Para mim, uma das coisas mais incríveis desse método é que você consegue eliminar os profissionais, ou seja, demitir os profissionais que têm baixa performance sem que você ganhe inimigos para isso. Você consegue desligar os profissionais com baixa performance e ainda assim continuar amigo de todos eles, porque vai estar com tudo muito claro, porque você está seguindo um processo. Agora me conta, você se identificou com algumas desses problemas, dessas buchas aí? Depois que você aplicar todo o passo a passo que eu deixei em videoaulas gravadas, você vai tornar o seu time muito mais produtivo, você vai engajar muito mais o time, você vai ter profissionais se sentindo que de fato eles estão acelerando a própria carreira, porque uma avaliação de desempenho faz isso. Você vai trazer os profissionais como seus aliados, desenvolvendo a carreira deles e desenvolvendo a sua também. Você também vai demitir corretamente, sem constrangimentos, para que você e o profissional possam estar tranquilos e manterem o relacionamento. Você vai ser uma referência das métricas de avaliação de desempenho da sua equipe, quiçá você implementa isso na empresa inteira. O colaborador, o seu funcionário, vai ter a percepção de confiança na sua avaliação.
E ele vai desejar também receber essa avaliação, porque ele vai ver que vai ser um mecanismo para o desenvolvimento da empresa e um mecanismo para o desenvolvimento da carreira do profissional que trabalha com você, do seu liderado. Por último, eu separei um presente que vai ajudar você assim que assumir uma equipe como líder. Então, se você vai assumir uma equipe e você precisa rapidamente fazer suas análises para você ter confiança no que você está assumindo, tanto você assumindo uma nova equipe, quanto você neste momento, você fazendo também uma análise da sua equipe neste momento. Se você quer crescer na sua carreira, você precisa liderar sem estresse e ser um líder de alto nível. Para isso, você precisa ser reconhecido e cotado para altos cargos de liderança. Você vai precisar ter um checklist que eu criei para todo líder de alta performance aplicar antes mesmo de sentar na cadeira de executivo ou se você sentar na cadeira de liderança de um novo time. Você precisa aprofundar suas análises. Mas não se engane, não tem tempo extra só porque você assumiu um novo cargo, um novo time. Você vai precisar dar resultado rápido. Por isso, você precisa, para já, saber como direcionar o seu tempo e a sua produtividade com tanta maestria. O seu tempo não vai se estender, mas a sua produtividade precisa aumentar. Olha que delicado. Eu vou te ajudar a desvendar a produtividade de um líder de alta performance liderando sem estresse. E eu vou te dar o tempo de qualidade que você precisa. E o bônus para isso é o checklist com as 10 demandas que um líder precisa responder assim que assume um novo posto de liderança. Ou seja, ele precisa fazer um diagnóstico do local onde ele está e ele precisa analisar profundamente. E eu listei 10 itens e passei detalhes de como você faz isso. Ele é um treinamento de 1 hora com videoaulas para você que é líder, que não tem tempo, é foco, é faca na caveira, sabe onde você tem que dedicar a hora, dedicar seu dia a dia, foca naquilo e você vai ter um diferencial na sua carreira e vão chamar você de líder de alta performance. O problema que eu vou falar agora são problemas que eu já presenciei pessoalmente, tá? E acontecendo com alguns pares meus que trabalhavam diretamente comigo. E antes mesmo de assumir um cargo de liderança, tá? As pessoas não tinham visibilidade do que era necessário fazer. As pessoas não sabiam priorizar, não sabiam quais eram os recursos adequados para tais funções. Então, assim, eu vi muitos problemas que você vai enfrentar no dia a dia. E para isso, você precisa ter um checklist muito claro do que você precisa fazer para ter a clareza, para ter o conhecimento de tudo que está oculto. Então, você precisa ter visibilidade da identificação dos problemas críticos. Você precisa ter visibilidade das soluções, analisando toda a estrutura e os recursos e as pessoas já disponíveis. E quanto que, de verdade, quanto que isso poderia custar? Em valores, quanto que você custaria para você? Vamos fazer um apanhado geral agora, vamos lá. O método VLA. O método VLA ele custa R$ 997. R$ 997. E você pode adquirir ele já, nesse momento, por R$ 997. E só que aqui, através dessa turma, eu vou dar alguns bônus. Primeiro bônus é o bônus de avaliação de desempenho ética e justa, que custa R$ 197. Esse treinamento está disponível para você comprar também por R$ 197. Segundo bônus, checklist com as 10 demandas, as 10 principais demandas para você executar quando você assume um cargo de liderança. R$ 97. E o bônus que é a cereja do bolo, que é a nossa mentoria. A mentoria que acontece, seriam 4 encontros da mentoria online. E você também vai ter essa mentoria gravada para poder assistir a aula em um outro momento. E o valor que eu cobro na mentoria hoje é R$ 1.997, tá? Aproximadamente 2.000. É R$ 1.997. Mas aqui, dentro do programa VLA, você não vai pagar esse valor, tá? Você não vai porque eu vou trazer uma condição especial para esse pacote, essa turma, que é a primeira turma de 2024. Então, se todos os produtos fossem cobrados, eles juntos somariam R$ 3.288. E de verdade, vale tudo isso. Vale cada centavo disso. Inclusive, a minha mentoria, que hoje custa R$ 1.997, vai aumentar nas próximas semanas. Então, provavelmente, a próxima turma que eu vou abrir, o valor vai estar corrigido, tá? E quanto ao programa VLA, só o programa VLA custa R$ 997. Por se tratar da primeira turma de 2024, eu vou trazer uma condição especial. E essa condição especial é única para esse momento. E eu vou recapitular o valor de toda essa transformação para que você tenha acesso a esse programa
e você potencializar, crescer a sua carreira de liderança e também a sua vida pessoal, porque vai te dar tranquilidade na sua vida pessoal, a sua família, o custo total é R$ 3.288 e você não vai pagar esse valor. Você não pagará esse valor. Você vai ter acesso ao treinamento, todos os bônus por um valor de 12 parcelas de R$ 49,70. É isso mesmo. Você vai ter acesso a todo o método e todos os bônus por simples 12 parcelas de R$ 49,70. E você pode dividir tudo isso no cartão. E é isso mesmo que você ouviu, tá? Tudo custaria R$ 3.288 e você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 49,70. Não perde essa oportunidade, porque essa aula é uma aula com condições específicas e essa promoção, esse pacote fica disponível por poucos dias. Então, não perde tempo, aproveita essa oportunidade. Não fique de fora. Agora eu te faço uma pergunta. Como é que tá a sua vida de líder? Você tá dormindo bem? Você tá conseguindo passar o final de semana em casa e com a família sem pensar em segunda-feira? Você tá conseguindo, de verdade, ter foco total no seu trabalho sem o cansaço de uma rotina estressante e até irritante? Se você está conseguindo dedicar o seu tempo para fazer as atividades, tarefas que só você pode fazer, você está conseguindo projetar planos para o seu negócio, para fechar mais negócio, para escalar seus resultados? Você está conseguindo ter tempo para isso? Você precisa decidir o que é prioridade para você. A minha prioridade foi conseguir separar minha vida pessoal da minha vida profissional. E para conseguir isso, eu precisei liderar sem estresse. Hoje, quando eu me vejo dedicando tempo de qualidade para minha filha, para minha família, para minha esposa, e trabalhando de casa, eu falo que valeu cada minuto que eu dediquei, tornando minha vida autogerenciável. A equipe foi autogerenciável, minha vida também. Então, não é só uma metodologia. Falando do método VLA, é uma filosofia de vida para mim. É uma filosofia que se encaixa bem no mundo de todo gestor, todo líder. Gerenciar sem a ansiedade de tentar ter um futuro nas mãos é um sentimento muito bom. Tornar a equipe autogerenciável permite você eliminar a ansiedade, porque você vai ter tempo de sobra para desenhar qualquer estratégia que vai levar você e seu negócio para um outro nível, para um futuro melhor. E confiando na sua equipe. A sua equipe é que vai botar a mão na massa para produzir. Então agora você tem 3 caminhos. Primeiro, você vai assistir esse workshop e por estar com a cabeça sempre acelerada, nem vai perceber tudo o que eu mostrei aqui realmente, como funciona. Por mais que aqui esteja exatamente a solução do que você precisa, o seu estado mental não permite que eu tenha uma escuta verdadeiramente ativa para o que eu estou dizendo aqui. E o resultado é esquecer tudo que assistiu e voltar para o cotidiano estressante que você vive. O caminho 2, o estudo ativo de tudo que eu disse e sentar e tentar aplicar, sem ter a roda da liderança do programa VLA nas mãos. Você pode chegar lá. Sem o mapa da liderança, sem estresse, você pode chegar lá, mas tenho certeza que vai ser muito mais caro. Porque vai ser mais estressante, você vai levar mais tempo, talvez anos. E o terceiro caminho é você acessar esse mapa da roda da liderança no programa VLA, imediatamente, pegando um atalho absurdo para acelerar o crescimento do seu negócio. E o seu crescimento pessoal também. Pessoal e profissionalmente, você precisa ter um time autogerenciável, liderar o time sem estresse, construir uma equipe autogerenciada. E eu tô aqui, do lado de cá, aguardando você se dar ao direito de conquistar esse nível de qualidade de vida. E olha, se você escolher o caminho certo, eu vou te guiar nessa jornada, eu vou te guiar nesse crescimento e você vai colher resultados rápidos, de maneiras assertivas. Então acesse o link aqui embaixo, em algum lugar, e eu te vejo do outro lado na mentoria e no treinamento do método VLA.